Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai para o nosso dia 21 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente vai conversar sobre como proteger a nossa igreja. Uma das nossas funções como cristão é proteger a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Deus ele quer que tanto eu como você, com que a gente experimente uma profunda unidade dentro da igreja, de realmente a gente se tratar como uma família, aquela família que mesmo tendo vários problemas não larga a mão do um do outro, que está sempre junto. Então, esta unidade, ela é a alma da comunhão. E se a gente destruir com isso, a gente vai estar removendo o coração do corpo de Cristo. A gente já pode olhar para Deus. Deus, ele se sacrificou a nosso favor a ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer por nós. E muitas vezes é exigido um certo sacrifício da nossa parte para com que a gente mantenha essa unidade dentro da congregação. Então, a gente pode ver nos últimos momentos de Jesus, por exemplo, a gente vê um relato dele, assim, uma oração apaixonada por unidade, que está lá em João 17, do versículo 20 ao 23. E nessa oração, Jesus ele estava num momento muito agonizante e mesmo assim ele mostra a importância desse assunto, da questão da unidade e da gente estarmos sempre unidos no amor que ele colocou dentro do nosso coração. Então, no mundo não existe mais nada valioso para Deus do que a igreja. Ele pagou um altíssimo preço por ela e ele quer com que ela fique protegida, especialmente assim dos danos devastadores, assim, que muitas vezes algumas não, todas as divisões causam danos, conflitos, discórdias. Então, se você que está assistindo esse vídeo faz parte de uma família de fé, né, de uma família de Deus, participa de uma congregação, é sua responsabilidade proteger a igreja, manter a unidade da comunidade em que você congrega. Mas para manter essa unidade não é tão simples assim. A gente sabe que não, porque a gente convive com pessoas dentro da igreja, mas dá sim para ter uma harmonia. E o autor aqui no livro ele traz algumas sugestões de como que a gente pode manter a harmonia e proteger a nossa congregação. E uma delas é da gente se concentrar-se no que nós temos, né, como irmãos na fé, no que a gente tem em comum e não nas diferenças. Como irmãos na fé, provavelmente a gente compartilha a gente discorda de muitas coisas. Porém, por um outro lado, a gente compartilha do mesmo Senhor, do mesmo Espírito. Nós temos a mesma esperança, nós temos a mesma fé. Né? Nós temos o mesmo batismo e nós temos um propósito. O propósito de todos nós é o mesmo. É com que o nome de Jesus seja conhecido, que as pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus e elas possam ser salvas, ter uma nova vida com Deus. Então a gente compartilha da mesma salvação. Então a gente vai ter a mesma vida e o mesmo futuro. E existem fatores muito mais importantes, que são esses que eu mencionei agora, do que as nossas diferenças. Então tem uma frase que eu gosto bastante do pastor Marcelo Galberto, que é o diretor da missão onde eu trabalho, da MPC, que ele fala assim, muito maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Então é nisso que a gente deve se concentrar, naquilo que nos une e não naquilo que nos separa, naquilo que vai gerar discórdia entre nós. Se a gente ficar colocando o nosso foco só naquilo que é diferente, é claro que sempre vai ter conflitos, sempre vai ter desconfortos, mas se a gente focar naquilo que nos une, a gente vai ter uma vida muito mais alegre e saudável como igreja. E também ser realista em relação às nossas expectativas. Quando a gente começa a congregar numa igreja, existe dentro da nossa mente uma coisa que a gente entende como sendo o ideal. Mas, quando a gente começa a conviver, vai passando os dias, a gente vai vendo o que é o real, o que realmente está acontecendo. Existe uma diferença muito gritante entre o que nós idealizamos e o que realmente a gente tem dentro da nossa igreja. E nós devemos amar a nossa igreja, apesar de todas as suas imperfeições. Ficar criticando a igreja porque o seu ideal não foi realizado, o que eu considero como ideal não foi realizado, é um grande sinal de imaturidade. E qual é o sinal de maturidade? É a gente olhar para a nossa igreja, ver que sim, existem limitações, existem imperfeições que vão acontecer, que não é o ideal, mas que mesmo assim a gente ama ela. Existem muitas pessoas que dentro da nossa congregação vão acabar nos iludindo, vão nos decepcionar, mas mesmo assim elas continuam sendo da nossa família. A gente não pode simplesmente abandonar, nós não podemos nos divorciar da igreja. Né? No primeiro sinal de decepção, não vou mais ir na igreja. Isso também é um sinal de imaturidade, até porque se a gente sair da igreja por causa de um desapontamento, a gente vai ir para outra igreja, certo?
E lá na outra igreja vai acontecer a mesma coisa. A gente vai se decepcionar novamente, porque a igreja ela tem das suas fraquezas. A gente nunca vai encontrar uma igreja perfeita. O nosso desafio aqui é entre o ideal e o real, a gente conseguir continuar amando a igreja. E também o autor traz aqui pra gente incentivar em vez de criticar. Essa aqui é fogo, né? É difícil. Mas enfim, é sempre muito mais fácil a gente ficar do lado daqueles que atiram pedras, daqueles que estão sempre criticando, do que realmente se envolver na congregação e contribuir para com que ela ande de uma maneira saudável. Então, sempre, toda vez que eu julgo meu irmão, existem algumas coisas que acontecem na mesma hora. Primeiro que eu comprometo a minha comunhão com Deus. Deus não quer com que a gente faça isso. A gente expõe as nossas inseguranças, o nosso orgulho, e também a gente pode ser julgado por Deus, né? Por estar prejudicando o trabalho da igreja. Criticar e acusar os nossos irmãos, ou até os próprios pastores, já vou falar um pouquinho sobre isso. Isso é trabalho do diabo e não dos filhos de Deus. Né? Então, os filhos de Deus vão sempre estar cooperando, vão estar sempre incentivando, em vez de só ficar do lado da discórdia, do lado da crítica, quando muitas vezes está com o braço cruzado e não faz absolutamente nada. Então, a gente precisa dar uma atenção a isso, né? Toda vez que eu critico algo, beleza, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, eu posso ajudar a mudar. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Também recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos que a fofoca, ela é errada. Ela é um pecado, né? A gente não deve ficar fofocando. E se a gente quiser proteger a nossa igreja, a gente nem mesmo deve dar ouvidos a ela. E eu confesso que isso aqui é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, a fofoca, ela é uma coisa que a maioria das pessoas gosta. Né? Muitas vezes, assim, a pessoa até diz, eu não tô fofocando, eu tô me atualizando, atualizando as notícias. E a gente gosta de saber da vida dos outros. Todo mundo gosta de uma história. É muito legal quando a gente escuta história da vida das outras pessoas. Um testemunho, algo assim. Só que o problema é quando isso foge e vira uma conversa maldosa, onde a gente tá fofocando das pessoas. Então, pessoas que trazem fofoca até você provavelmente também vão espalhar fofocas a seu respeito. É muito triste quando a gente olha para o rebanho de Deus e a gente vê que muitas pessoas estão feridas, acabaram se afastando da igreja por causa de ovelhas, por causa das pessoas da própria congregação e não por causa de lobos. Então a gente precisa ficar atento a isso em relação à fofoca. Quando chegar alguém perto da gente, assim, não quero escutar, ou se a pessoa não pode estar junto, a gente tem que tentar ao máximo, assim, não dar ouvidos, né? E praticar o método de Deus para a resolução de conflitos. E eu quero te convidar a ler lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 15 ao 17. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Não deixei aberta ela antes já. 18, do capítulo 15 ao 17, que fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai de encontro a ele, e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diga-os à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou como publicano. Então, o correto é a gente procurar a pessoa imediatamente, né, a pessoa que está envolvida naquele conflito, e tentar resolver esse mal-entendido o mais breve possível. Uma coisa que eu acho que foi ontem, não lembro agora, ou se foi anteontem, mas toda vez que a gente coloca, eu acho que foi ontem, a gente coloca panos quentes em cima de conflitos, e isso vai gerando mais dor e muito mais dor, né, do que a gente resolver aquela situação logo. A gente sabe que tem situações que não vão ser resolvidas do dia para noite, que às vezes precisa de 1, 2, 3 conversas para com que seja solucionado, mas é muito diferente do que a gente estender aquilo por às vezes até meses, né, para solucionar o conflito. Então a gente tem que logo aplicar Mateus 18 para com que todas as coisas fiquem bem. E também apoiar os seus pastores e os seus líderes. Não existe nenhum líder que é perfeito. Os nossos líderes, eu sou líder de jovens, sou líder da missão que eu trabalho, e eu também não sou perfeita, e nós somos seres humanos, falhos, com pecados, cheio de limitações. Então a gente precisa também olhar para o líder e para o pastor como uma pessoa comum também. Deus deu a nós, né, uma autoridade e uma responsabilidade diante algumas pessoas que a gente lidera, mas as pessoas também têm que ter um cuidado com a liderança,
para proteger a igreja, honrando os líderes, né, guardando pelas suas vidas. Muitas vezes as pessoas criticam o pastor, mas ninguém vai lá fazer uma oração com o pastor. Criticam por causa da mensagem do pastor, mas não sabem o que o pastor também tem uma vida, que também o que ele pode estar passando dentro da vida dele. Então a gente precisa se empenhar nesse objetivo de preservar também a nossa liderança, daqueles que estão acima de nós, cuidando e zelando pela nossa vida, até porque também um dia eles vão chegar diante de Deus e vão prestar contas diante de Deus pela minha vida, pela sua vida. Eu, por exemplo, vou chegar diante de Deus e Deus vai me cobrar pelas escolas, pelos adolescentes que Ele colocou na minha mão. Então, a gente precisa zelar, assim, cuidar da saúde da igreja, e uma dessas partezinhas aí é também cuidando da nossa liderança, zelando por ela e sempre orando, né? Então, seriam essas aqui, o que o autor traz no livro, de sugestões para com que a gente proteja a nossa igreja. Deus, ele abençoa muito uma igreja que é unida, uma igreja que permanece junto. Então, tenha um compromisso com a sua igreja. Se comprometa com ela, na boa e na ruim. Porque pode ser que a sua igreja um dia passe... Hoje pode ser que tá tudo uma bênção, tá tudo maravilhoso. Mas e se um dia a sua igreja passar por algum escândalo? Você é da família mesmo, daquelas pessoas que vão permanecer firme e vão proteger a igreja? Ou você vai ser daqueles que vão sair da igreja e deixar a igreja sozinha, abandonada? A gente sempre tem que lembrar aqui dentro, gente, aqui e aqui, que a nossa igreja é a nossa família da fé. A nossa família dentro de casa, quando acontece algum problema, a gente simplesmente abandona? Não, a gente não faz isso. A gente às vezes até pode ficar um pouquinho chateado, cara emburrada aí um tempo, né? Mas a gente depois soluciona. Por quê? Porque existe algo maior que une a família, que é o amor. Então, dentro da nossa família da fé, é isso que tem que prevalecer. Jesus é muito maior do que aquilo que daqui a pouco tem algum problema. Então, a gente precisa sempre promover a unidade dentro da igreja, promover a verdadeira comunhão e o amor cristão. E a nossa pergunta para hoje é a seguinte: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família espiritual neste exato momento? Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se ele abençoou, compartilhe. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Para mim, isso é muito importante para com que a plataforma distribua esse conteúdo, certinho? Um abraço e que Deus abençoe.